Meu nome é Juliano Campos, eu sou farmacêutico da Tollo e aqui nessas quintas-feiras nós fazemos uma reunião de amigos, clientes, pessoas interessadas na área técnica para explicar nossos produtos, só que por ser farmacêutico, e meu papel aqui não é exatamente vender um produto, então eu fico num conflito, né? A maioria das pessoas querem saber o que esse produto faz e eu não é meu objetivo. Então quem me conhece, eu costumo fazer a cada semana uma palestra e muitas vezes as mesmas pessoas vêm nas palestras seguidas, então eu nunca faço uma coisa repetida. Eu tento criar uma continuidade porque eu tento agregar dicas de saúde para as pessoas. E daí, lógico, eu tento explicar como que o produto da nossa empresa ele pode fazer parte da sua vida, a nossa empresa quer fazer parte da sua vida, só que eu também ensino as pessoas a fazerem a coisa em casa, entendeu? Porque quando as pessoas ficam saudáveis, todo mundo fica mais feliz e o mundo fica melhor. Então, estamos em novembro e o objetivo desse mês é comemorar, é isso? Novembro Azul? Então a gente viu, aliás, não sei o que vocês mulheres estão fazendo aqui, que hoje é o mês dos homens, não é isso? Mas, então eu dou uma ênfase para a questão masculina, no mês passado foi uma ênfase para a questão feminina, e daí na nossa palestra passada eu expliquei para vocês como cuidar da nossa próstata. E basicamente o melhor jeito de cuidar é usar a próstata. Só que agora eu quero pegar um tema que fala de envelhecimento, dar algumas dicas de como envelhecer bem, porque a próstata ela fica daquele jeito por causa que ela envelhece, né? Porque nós envelhecemos. Então eu vou fazer uma rápida passada explicando o que acontece e dando um foco especial para o homem, só que a mulher ela se beneficia dessa palestra também, porque todo mundo envelhece mais ou menos igual, né? Então deve ter alguma coisa curiosa para vocês. E uma das coisas que acontece frequentemente aqui na empresa, nós trabalhamos com cosméticos, com bebidas que têm a matéria-prima aloe vera dentro dela. E algumas pessoas tomam essas bebidas, passam esses cremes, e é muito comum as pessoas perguntarem: nossa, por que eu estou me sentindo mais jovem? Por que eu estou enxergando melhor? Olha, meu cabelo está ficando preto de novo, a minha pele está mais jovem, rejuvenesceu minha pele. Isso é uma frase que eu escutei semana passada. Este creme rejuvenesceu minha pele. Intestino, né? Então por que essas coisas acontecem? E eu quero primeiro explicar como envelhece, e depois eu vou explicar como que a gente pode fazer para desenvelhecer e ter mais qualidade, porque a nossa idade não é a da identidade, é como estamos nas nossas células por dentro. Então vamos lá, por gentileza. Tá, então a grande pergunta, né? Por que nós envelhecemos? E eu gosto de explorar uma questão religiosa, filosófica, que todos nós temos o dom da morte. Então não existe nenhum ser aqui na Terra que ele não vai morrer um dia. Até as estrelas, elas nascem e morrem. Então ninguém sabe o plano de Deus, mas Ele colocou na vida de todo mundo um ponto final, tá? Em planetas. E Deus é uma inteligência muito grande. Então Ele consegue fazer coisas que nem os avanços científicos conseguem impedir, tá? E Deus foi muito inteligente quando Ele criou a vida na Terra, quando Ele criou as células, porque a grande maioria dos seres vivos, eles consomem oxigênio. E não tem nenhuma pílula, não tem nenhum tratamento que você possa tomar para não consumir oxigênio. A gente precisa do ar, a gente precisa respirar. Só que esse mesmo oxigênio que é um combustível da vida, com o passar do tempo, esse oxigênio ele se comporta como um radical livre. E ele cria uma coisa chamada oxidação. A palavra oxidação, ela significa uma substância que cola nas nossas células e vai deformando ela com o passar do tempo. A palavra oxidação, ela vem de oxigênio, porque o oxigênio é um dos radicais livres mais poderosos que existem na natureza. E Deus, na sua inteligência, Ele fez um plano. Ele falou: eu quero matar esse pessoal.
Eu quero fazer um plano onde as pessoas cresçam, se multipliquem, tenham uma vida alegre, mas com o tempo eles envelheçam e morram e voltem aqui para mim. Ele tem os planos deles, eu não sei o que acontece depois que a gente vai. Só que ele tinha que fazer um sistema onde fosse impossível a gente viver sem envelhecer e morrer. E ele falou assim, eu tenho uma ideia, eu vou fazer eles precisarem de um gás para viver. Eles vão ter que respirar esse gás para viver. Só que eles não sabem, esse gás é venenoso para eles. Entendeu? Então ele fez um plano onde a gente não tem escapatória. Como é que você vai ficar eternamente jovem se o gás que as nossas células usam envelhece elas? Entendeu? Então, o que a gente diz? Que o envelhecimento ele é pré-programado. Já é um plano maior do grande arquiteto do universo e é inescapável. Então, o ser humano, ele passa tentando descobrir o sentido da vida, tentando descobrir por que ele vai morrer, mas a grande verdade é que a gente tem que aceitar, não pode ter medo, e daí eles falam, envelhecer com alegria. Mas como é que você vai envelhecer com alegria se você está cheio de doenças, cheio de dores? Entendeu? Então hoje eu vou mostrar algumas coisas, quem sabe algumas dores, algumas doenças, vocês mesmos deem um jeito na casa de vocês. Então por causa disso, que é um fenômeno químico, o envelhecimento, ele é pré-programado, o arquiteto que fez a vida no planeta Terra, ele fez o plano ser desse jeito. Existe essa teoria do relógio celular, onde todo mundo nasce com uma medida de tempo e a gente vai gastando esse tempo e cada dia a gente está um passo mais perto da morte. Já está todo mundo pré-programado, a data da nossa morte já está escolhida por Deus. Claro, coisas podem acontecer no meio do caminho, acidentes, ou pior, a gente pode ganhar esse presente que é o nosso corpo, a nossa vida, e estragar ele ao longo da vida, cuidando da maneira errada, né? Não exercitando, dando alimentos errados, fumando, bebendo, comendo doces demais. Ou às vezes estragar mentalmente, né? A gente pode ficar mentalmente perturbado e os nossos pensamentos ruins, os nossos medos criam doenças dentro de nós. Então, a grande dica que eu posso dar para vocês, e acho que eu posso terminar a palestra e ir embora, é dizer o seguinte: não tenham medo de morrer, né? Fiquem bem tranquilos, está tudo planejado por Deus, o envelhecimento ele pode ser uma coisa boa. E eu sou bem tranquilo. Se eu tiver que ir agora, estou pronto. Aliás, eu tinha a mania de querer viver pouco, mas eu consegui mudar a minha cabeça. Hoje eu aceito viver bastante, desde que eu tenha qualidade de vida. Então, nós temos um tempo pré-definido e nós podemos encurtar ou até esticar esse tempo, dependendo de como a gente cuida desse corpo e dessa mente. Existem hipóteses, né, que as pessoas envelhecem através da mente, né, a hipótese neuroendócrina, que é isso que eu falei. Quando as pessoas elas são muito depressivas, quando elas têm pensamentos que se inclinam para o negativo, o pensamento ele não é uma coisa sobrenatural. O pensamento é uma substância química que o seu cérebro solta. Então eu sempre digo para as pessoas assim: ninguém se apaixona por pessoas feias, né? Eu me lembro, eu estava vendo outro dia, sabe, era uma pessoa que estava numa cadeira de rodas e ela tinha uma série de deficiências físicas. Então assim, eu confesso, não era uma pessoa bonita. E eu estava parado no ponto de ônibus, no semáforo, observando essa pessoa parada no ponto de ônibus. E eu pensei assim, sabe, essa pessoa pode ter o espírito mais bonito do planeta Terra. Só que porque ele está preso num corpo feio, as pessoas não vão olhar o espírito dela. Nunca vai chegar uma pessoa e vai dizer: nossa, sou apaixonado por você e quero casar com você. Entendeu? E o que eu digo? As pessoas elas são cínicas. Será que é essa a palavra? A gente só se apaixona por gente bonita. A gente só gosta de coisas boas. A gente se afasta das coisas ruins. Somos interesseiros, talvez. Daí alguém vai dizer: não, eu não sou. Com certeza tem pessoas que não são. Mas vamos dizer que a humanidade como um todo ela é inclinada, né, a ir pelas aparências e pelas posses das pessoas, e não pelo espírito.
Então, da mesma forma que as pessoas só se apaixonam por pessoas bonitas, isso prova que tudo é uma questão de querer. Se você quiser se apaixonar por uma pessoa, você consegue. Se você conhecer uma pessoa e não olhar o corpo dela e conhecer o quanto ela é maravilhosa no espírito, se você abrir essa porta, pode ser que você atravesse essa barreira da imagem e você comece a gostar do espírito. Você se apaixona por uma pessoa que todo mundo acha feia, mas você acha bonita porque você vê a pessoa por dentro. Então, assim, é querer. Se você quiser, você pode ser uma pessoa evoluída. E da mesma forma, se você quiser, você pode ser uma pessoa depressiva, ou você pode ser uma pessoa alegre, você pode ser uma pessoa boa, ou você pode ser uma pessoa cruel. Então, a primeira coisa é a escolha. Todos nós temos a escolha de ser as pessoas que nós queremos. E na nossa saúde, isso influencia diretamente. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa doente, eu tenho doença. Meu pai e minha mãe também tinha. Isso acontece porque quando eu era criança não me amaram direito. E daí as pessoas começam a colocar um monte de pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos, eles são substâncias químicas que nosso cérebro solta. Elas caem no nosso sangue e elas vão deprimindo o funcionamento dos órgãos. O seu coração, ele fica mais oprimido, ele bate mais dolorosamente, com mais força do que ele deveria. Você respira mais fraco do que você precisava. Você se mexe menos. Você não abraça as pessoas. A sua pele fica mais gelada. Tudo que você come não é gostoso. Entendeu? E assim, as pessoas não percebem. A minha vida é uma porcaria. Tudo que acontece é contra mim. E isso vai te envenenando por dentro. Sem você perceber, você não faz a escolha de virar para esse mistério maravilhoso aí que é o envelhecimento e o que é que Deus reserva para nós ali do outro lado, né? Vai ser uma festa quando chegar lá, não tenha dúvida. Então, assim, nós temos que nos reeducar mentalmente para tirar esses medos, tirar esses preconceitos e saber que nós podemos construir a nossa saúde, mas o primeiro lugar para construir ela é mentalmente. Então, todas as pessoas que vieram falar aqui de doenças comigo, podem ir embora, que hoje nós vamos falar de saúde. E tem outra coisa que é inevitável, faz parte do envelhecimento, mas a gente vai ver que está tudo interligado, o declínio do sistema imunológico. Então, o que acontece? As pessoas, quando o sistema imunológico são as defesas do nosso... Opa! Até que enfim um homem bonito aqui nessa palestra, no Novembro Azul. E daí é o seguinte, as pessoas falam sistema imunológico, são todas as defesas que a gente tem contra todos os males, seja ferimentos ou doenças que a gente pode ter na nossa vida, tá? Então podem ser cortes, podem ser contusões, podem ser calos, alergias, lombrigas, todas as doenças, bactérias, vírus, tudo que acontece, se a gente não tivesse um sistema imunológico, a gente estaria indefeso e a gente morreria. O sistema imunológico é uma união de células especializadas que fazem defesa e de barreiras especializadas no nosso corpo, como a pele, o colágeno, os vasos sanguíneos. Então nós temos um monte de barreiras feitas de proteínas no nosso corpo e células, e temos um monte de células no nosso sangue que eles ficam navegando no líquido do nosso corpo para combater todos os tipos de problema. Quando o bebê nasce, o sistema imunológico dele é virgem, nunca encontrou problemas, era tudo maravilhoso lá dentro da barriga da mãe dele. Não tinha doenças, tudo a mãe filtra, a mãe é uma peneira, ela não deixa nada de ruim chegar até o bebê, se ela puder evitar. E daí o bebezinho nasce, a gente diz que com o sistema imunológico deprimido, é totalmente zerado. E conforme ele vai crescendo, ele vai aprendendo a lidar com os perigos da vida. E cada dia ele está mais forte, esse é o plano. Quando a criança ela chega nos 20 anos de idade, dos 20 aos 25, ele está no auge do sistema imunológico dele. Nessa idade é difícil o cara pegar uma doença. Não pega dor de garganta, não pega gripe, fica a noite inteira bebendo, e daí no dia seguinte acorda e vai trabalhar, e daí já não dorme de novo e sai para namorar de noite. E o jovem é invencível, na verdade. Por isso que ele pensa que ele é invencível, porque ele é invencível. Entendeu? Só que daí, a partir dos 25 anos de idade, com o envelhecimento das nossas células, que nós vamos ver, vai decaindo o sistema imunológico e pequenas doenças oportunistas começam a aparecer.
Às vezes o cara tinha um tumor escondido dentro dele, que ele sempre teve, mas era controlado, ele ficava estável, do tamanho de uma ervilha e nunca atrapalhou a vida dele. De repente, com 40 anos, começa a crescer. Entendeu? Então, assim, um monte de doenças, imperfeições, calos, pele flácida, problemas nos ossos, um monte de coisa começa a aparecer por causa do envelhecimento. E as nossas células elas vão ficando cada vez menos defensivas. Às vezes, elas cometem até a falha de atacar o próprio corpo delas. Então, por exemplo, eu estou com uma mancha aqui, eu estou indo fazer um tratamento disso aqui para resolver, meu sistema imunológico está atacando a própria pele e está comendo a melanina, que eu mesmo fabrico. Então ele está confundindo a melanina com algum tipo de substância alérgica ou com alguma bactéria e está comendo a coisa boa que o corpo está fazendo. Ou seja, esse tipo de distúrbio que acontece é normal, vai acontecer com todo mundo. Às vezes é na pele, às vezes é no cabelo, às vezes é nos ossos. Então, qual que é a lógica? Quando a gente está com 25 anos, a gente está no topo da nossa imunidade. E a cada ano é um degrau que você desce. Em média, quando você tem 65 anos de idade, a sua imunidade é idêntica à de um bebê recém-nascido. Entendeu? Então, quando as pessoas eles entram nessa famosa terceira idade, eu não sei que idade que começa a terceira idade. A terceira idade é com 3 anos que começa, não é? Primeira idade é com 1 ano, segunda idade é com 2, terceira com 3. Eu não sei, tem um número aí. Mas a terceira idade é isso aí. Por isso que eles falam, vamos vacinar o pessoal contra a gripe na terceira idade, porque eles pegam mais doenças. E é verdade. A chance de uma pessoa de mais de 65 anos pegar uma gripe é a mesma de um bebezinho recém-nascido. Entendeu? Então, o cuidado da saúde pública, ele é muito mais voltado para os menores e para os mais velhos. Porque essa seria uma idade de risco. E agora, nós estamos numa época da humanidade onde a gente tem excesso de alimentos sendo produzido, nós temos vacinas, temos uma boa medicina, e antigamente as pessoas viviam até 40 anos e morriam de novas tripas. Hoje em dia o pessoal vive lá até 98 e fica bravo que está com câncer e vai morrer, entendeu? Acha um absurdo. O cara acha que tem direito de viver até os 120. Direito tem, né? Mas como é que está o corpo da pessoa com essa idade, né? Então a gente está num paradigma da humanidade onde as pessoas estão vivendo cada vez mais e a gente está encontrando doenças que antigamente não dava nem tempo da gente chegar e saber que essas doenças existiam. Então não se preocupem, a gente está numa época que vai ter muitas doenças novas, muitos medicamentos novos, muitas operações novas. É uma época maravilhosa para a medicina, né? E a indústria farmacêutica. Então, só que assim, tem um lado positivo. Hoje todo mundo vive mais do que no passado, isso é fato. Minha mãe já passou dos 2 pais dela. Minha mãe e os 2 irmãos dela, inclusive. Entendeu? E é assim que vai. E pelo jeito, acho que eu vou passar eles também. Será? Vamos tentar. Então é isso. A gente tem que entender que, como nós vivemos cada vez mais doenças vão fazer parte do nosso dia a dia. Não é o fim do mundo. É o mundo como ele é. Tá? Então, recapitulando. Conforme a gente vai envelhecendo por causa do oxigênio, por causa da nossa mente e por causa do declínio do nosso sistema imunológico, as células envelhecem. As células se desgastam, tá? E começa a acontecer erros no DNA. Resumindo o que está escrito ali. Então, quando a célula se desgasta só por fora, digamos assim, é grave, mas nem tanto. Mas quando esses radicais livres do oxigênio eles vão lá e grudam no DNA da pessoa e causam uma mutação celular, aí a gente tem o nascimento de um câncer. Então as pessoas pensam, qual é a chance de eu ter câncer até eu morrer? 100%. Entendeu? Você vai ter câncer milhares de vezes ao longo da sua vida. É normal. Só que o nosso corpo, quando ele é jovem, ele consegue pegar células imperfeitas e destrói elas. Não deixa elas virarem um bolinho e começar a crescer. Então assim, câncer todo mundo teve várias vezes na vida, só que vai chegar um momento que talvez o nosso sistema imunológico não tenha mais a velocidade necessária para destruir células mutantes mais rápido do que elas crescem. E daí começa a surgir câncer. Então assim, o câncer não é uma coisa ruim. O câncer, eu sempre digo, ele é um sintoma do envelhecimento. Se a gente fortalecer esse corpo, a gente controla esse sintoma. Esse é o plano.
E tem outra, a gente pode viver muito e morrer de outra coisa. Não morrer de câncer, pode morrer de derrame, pode morrer de ataque do coração, pode morrer atropelado, morrer fazendo amor, hein? Que tal? Tem várias maneiras. Vamos em frente aí, seu Michel. Então, eu quero falar para vocês que tem esse conceito do ritmo circadiano bastante antigo e nós acreditamos que temos um relógio biológico. E quando a gente mede batimento cardíaco, pulsação, temperatura dos seres humanos, a gente consegue tirar uma série de situações e saber que todo mundo se comporta da mesma forma, em média, e nós somos regulados pela luz solar. Então, se a pessoa fica no sol, ela percebe que está anoitecendo, percebe que está amanhecendo, todo mundo tende a se comportar da mesma forma. Então, por exemplo, teve um grupo que fez uma pesquisa no Japão em que eles prenderam muitas pessoas numa caverna e deixaram as pessoas presas com comida e água à vontade, mas eles não sabiam se era dia ou se era noite. E começou a desregular tudo, o intestino das pessoas, a imunidade, o batimento cardíaco, porque as pessoas perderam a noção se era dia ou se era noite, e o corpo ficou confuso. E vários sintomas e doenças começaram a se manifestar. Então, assim, nós somos filhos do planeta Terra, não no sentido religioso, mas no sentido da ecologia. E o Sol é a nossa bateria. Então, assim, assim como as plantas elas têm um relacionamento com o Sol, nós também temos um relacionamento com o Sol e temos que respeitar ele. Se a gente não fizer isso, a gente está envelhecendo antes da hora. Quer ver alguns exemplos? Então ele diz ali, 6 horas da manhã, a pressão do sangue começa a subir, para a secreção de melatonina, toda a sonolência começa a abandonar o corpo da pessoa. 10 horas da manhã o cérebro dela acorda de verdade. Às 2h30 da tarde os músculos estão totalmente despertos. Todos os nervos estão super ligados às 3h30 da tarde. A gente está com a maior eficiência cardiovascular e muscular 5 horas da tarde. Olha a dica. O melhor horário para fazer academia, 5 horas da tarde. Sabia disso? E no horário de verão? Agora não tem mais horário de verão. 5 horas da tarde. Vão para a academia. Daí 6 horas da tarde acontece uma coisa, mais ou menos, que começa a escurecer. Então o nosso olho já percebe que está escurecendo e já começa a mandar mensagens para o nosso cérebro, que começa a soltar substâncias. E daí, isso eu estava explicando para a Dona Olga hoje. O que acontece quando anoitece? Tem uma queda de temperatura muito rápida. É normal isso. Então nós que somos animais, o que nós fazemos? A gente se aquece e fica com o pelo todo arrepiado, para aguentar o frio da noite que acabou de chegar. Por causa disso, a nossa temperatura alcança o ponto mais alto às 7 horas da noite. Vamos fazer essa experiência um dia? Pegar o termômetro e ver sua temperatura quando você acorda e ver 7 horas da noite. É para estar mais alta. Daí, começa lá pelas 9 horas da noite a secreção de melatonina, neurotransmissor que é um dos veículos de sono, vai relaxando os músculos, vai relaxando o seu sistema cardiovascular, e daí você dorme. 2 horas da manhã você está no sono mais profundo, 4h30 da manhã a sua temperatura está a mais baixa possível, batimento cardíaco mais baixo possível, e 6 horas da manhã você começa a acordar e começa tudo de novo. Tá? Então nós somos filhos do Sol. E daí, quando o jovem ali, ele vai e fica a noite inteira na gandaia, é uma maravilha, né? Ele é jovem. Só que às vezes a gente pega uma situação dessas, o cara vai lá com 40 anos, se separa da mulher, e ele fala assim, agora eu quero cair na noite, né? Agora eu vou arrepiar. E daí esse cara de 40 anos, ele começa a cair na noite, não dorme direito, toma um álcool, o cabelo do cara fica super branco, ele envelhece assim. Em 6 meses de gandaia, o cara envelhece em aparência 10 anos. Entendeu? Então lembre-se, os jovens são indestrutíveis. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo, né, esses superpoderes. Só que isso cobra um preço. É por isso que eles falam que o sono que a gente perde na nossa vida nunca mais se recupera. Sabe aquela festa que a gente ficou até tarde fazendo doideira? Pois é, você perdeu tipo uma semana de vida e não está sabendo. Então uma vida regrada, ela reduz o envelhecimento. E uma vida desregrada, ela acelera o envelhecimento, inclusive nas questões hormonais. E daí uma série de doenças começa a aparecer. Então o primeiro segredo é tentar viver uma vida regrada. Eu nunca respeitava muito esse negócio de criança dormir na hora certa. Eu era um cara
queria deixar elas dormirem na hora que tivessem sono. E a minha sogra sempre foi muito rígida naquele sistema antigo da criança dormir 9 horas. E como eu sou assim respeitoso e obediente, eu nunca discuti com a minha sogra. Eu achava que minhas crianças não precisavam dormir, mas ela falava, não, tem que dormir. E sabe que meninas jovens e saudáveis? Sabe, mesmo crianças, se a gente não regular elas desde cedo, a gente está programando adultos que vão ter problemas de saúde no futuro. Então, muito cuidado aí com o nosso ritmo, relógio biológico. Se nós queremos passar dos 90 anos, chegou a hora de começar a respeitar o sol, beleza? Vamos em frente. Então, a sua sogra estava certa. Como é que é? A sua sogra estava certa. Sim, os antigos geralmente estão certos, né? Porque eles fazem a coisa de um jeito testado. Geralmente os antigos estão certos, sabia? E os jovens acham que os antigos estão errados e eles que estão certos. Os jovens são insuportáveis, mas os antigos geralmente estão certos, sim. Eu diria que 99% das vezes. Vamos lá. Mudanças no corpo relacionadas ao envelhecimento. O que a gente vê? Na pele dos cabelos, inicialmente. Fora o que a gente vê externamente, que é o aparecimento de rugas, a pele ficando mais fina e ressecada e os cabelos perdendo a cor, isso seria a coisa externa. Por dentro, a pele ela é feita de várias camadas e todas essas camadas de células elas se assentam numa gelatina. Tá? Então existe uma proteína embaixo da pele que se chama colágeno. Eu vou falar com mais detalhe nela a seguir, mas basicamente é o seguinte. Antigamente, no planeta Terra, os seres humanos não existiam, eram só células soltas na água, nadando. Daí um dia essas células resolveram, que tal se todo mundo se juntar e virar um ser? Vamos fazer um corpo, todos nós, e viver juntos em harmonia? Não dá, não tem como a gente se encaixar. Daí eles inventaram uma proteína, onde uma conseguia colar na outra. E enquanto elas estivessem coladas nessa proteína, elas vão dividir a comida, vão dividir o oxigênio, vão dividir o gás carbônico, tudo. Entendeu? Então, na verdade, o que faz um ser humano de trilhões de células se transformar num organismo é o colágeno. O colágeno é o que nos separa das bactérias, de seres inferiores. Então, o colágeno ele é uma cola, como o nome diz, e ele é exatamente gelatina. Quando uma pessoa manda você comer gelatina, ela está mandando você comer colágeno. Entendeu? Por isso que mandam os doentes para os hospitais comerem colágeno, as crianças têm que comer colágeno. O colágeno favorece o crescimento, o fortalecimento dos ossos e ele é um antídoto para o envelhecimento. Como que é isso? Embaixo da nossa pele tem uma almofada de colágeno. Nessa almofada de colágeno passam todos os vasos sanguíneos que alimentam a nossa pele. Então tudo que a gente respira, tudo que a gente come e bebe, que tem que alimentar as células que estão vivas na pele, ela não vai lá, um caminhãozinho e leva cada célula. Ele distribui tudo num sopão. Esse sopão é feito de gelatina e a célula ela vai lá e se serve quando ela quer. Então embaixo da nossa pele estão os restos dos nossos almoços e jantares dos últimos dias. E a nossa pele vai comendo aos poucos. Se tiver excesso, forma gordura. Tá? Mas se não tiver excesso, fica tudo numa gelatina ali, num sopão rico, nutritivo. Esse sopão, ele tem a raiz dos pelos. Então, se a gente está com uma sopa de gelatina grande ali embaixo da pele, rica, cheia de boa alimentação, bem hidratado, a raiz dos pelos fica como? Fica bem, fica jovem, fica produzindo melanina. Agora, quando a nossa pele vai envelhecendo e vai afinando, vamos dizer que você tinha meio centímetro de colágeno embaixo da pele, e depois dos 40 anos você só tem 1 milímetro. Não dá para sustentar todo esse povo querendo comer ali. E daí algumas células começam a morrer ou param de funcionar. Ficam vivas, mas se aposentam. Vamos colocar dessa forma. É o que pode acontecer com a raiz dos pelos. A raiz dos pelos, ela fala, não, beleza, eu não vou morrer, mas eu não trabalho mais também, já que é para comer tão pouco. E não é que ela come pouco porque a pessoa come pouco. Ela come pouco porque a almofada de gelatina embaixo da pele é pequena. Entendeu? Às vezes a gente come bastante, mas a gente não tem... É como se a gente fosse um restaurante que tem bastante comida, mas não tem prato para todo mundo. Entendeu? E daí no final do dia nós temos que jogar comida fora. É isso que acontece.
Então, assim, o principal envelhecimento que acontece na pele e nos cabelos, fora essa coisa evidente, é o afinamento da camada de colágeno. O colágeno, todo mundo conhece, vocês que gostam de cozinhar, quando você pega um frango ali e vai separar a pele do frango da carne crua, não tem aquela cola? Tem. É exatamente aquilo. Não é bom de comer? É uma maravilha, tem que comer. E colágeno é o seguinte, nós temos que comer colágeno para fabricar colágeno, mas vamos falar do colágeno adiante. No caso, rugas, elas também acontecem por causa do afinamento da camada subcutânea de colágeno que nós temos. E o que acontece? A pele ela começa a desabar em cima dela mesma e vai abrindo vales. Onde antes tinha uma almofada de gelatina embaixo da pele, a pele era viçosa, brilhante e tal, começa a desabar e começa a formar vales. Aonde que o vale forma com mais facilidade? Onde tem músculo mexendo. Então a pessoa fica falando sem parar, vai formando em volta da boca, em volta dos olhos, na testa, entendeu? Em lugares que a gente não mexe, não forma vale normalmente. Agora, é irreversível no ponto de vista que a ruga ela é tipo uma marca de expressão. Só que se a gente encher ela por dentro, a gente pode atenuar ela até ela ficar quase invisível, né? Então, por exemplo, as principais cirurgias plásticas que existem, que isso é meio irreversível, onde tiver um vale, que tem uma ruga, botox, né? Eles fazem. A pessoa tinha a pele lisinha e tal. Daí, conforme foi acabando o colágeno, ele fez um vale, assim. Daí, o que a pessoa faz? Ele vem com uma injeção, ele põe tipo um silicone, uma coisa que endurece embaixo, e injeta, e empurra esse vale para cima. Daí a pessoa fica inchada aqui. Só que daí o corpo come o botox e daí o vale volta de novo. Então a única forma da gente fazer uma coisa mais permanente ou atenuar é engrossar essa camada de gelatina que nós temos embaixo da pele. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso, tá? Vamos em frente. Só por curiosidade aqui, isso aqui é uma foto microscópica das células que fabricam o colágeno que moram embaixo da nossa pele ali. Depois a gente vai ver elas em mais detalhes. Vamos aí? Sr. Michael, que horas são? Nós temos que ser ligeiros, né? 14h38. Vamos acelerar. Tá. Outra coisa que acontece é o declínio do sistema cardiocirculatório. Então é bem complexo, mas basicamente nós temos veias e artérias. As veias são todos os tubos que caminham em direção ao coração. As artérias são todos aqueles que se afastam do coração. Então uma leva coisas e outra traz coisas. E elas são feitas de uma camada única de células. Então, nós temos uma camada única de células que ela faz a tubulação. E essa camada única de células chamada endotélio tem células achatadas assim que faz. Então elas têm núcleos. E essas células elas conseguem se encolher. Então quando a pessoa quer ficar com pressão baixa por algum motivo, o corpo ele consegue pegar essas células, consegue abrir buracos entre elas, por onde o sangue pode entrar e sair com facilidade. Então, por exemplo, mas para que eu quero fazer isso? Quando você vai fazer digestão, você acaba de almoçar, não dá um sono? Por que dá um sono? Porque abaixa a sua pressão. Todas as suas vasos sanguíneos da região do intestino, eles se abrem dessa forma para todo alimento poder ser chupado o mais rápido possível para dentro do sangue. Só que em compensação sua pressão cai. Entendeu? Então essas células elas são móveis. E como que não vaza todo o sangue lá de dentro se ela ficar abrindo e fechando? Tá? Todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, não importa a finura deles, eles têm uma camada de gelatina em volta deles, chamada colágeno. Entendeu? O colágeno ele é tipo um campo de força. Sabe o fio elétrico? Ele não tem aquele plástico colorido em volta dele? Pois é, o nosso corpo tem também, mas ele se chama colágeno. Lembra que o colágeno afina na pele? O que acontece com ele nas nossas vasos sanguíneos? Afina. E daí o que acontece? Aumenta riscos de acidentes. Então, conforme o seu colágeno vai envelhecendo, você não vai fazer uma ruga no seu vaso sanguíneo. Você vai ter um estouro,
uma deformação ou um entupimento. A parte do entupimento, ela tem a ver com o colesterol, né? Então, rapidinho, falar do colesterol. Os homens, né, que estamos no novembro, eles comem super bem, né? Os homens comem costela, comem carne de porco, franguinho, é uma maravilha, né? Não vai dar certo isso aí não, vocês vão tudo morrer. É o seguinte, quando a gente come coisas muito gordurosas, tem uma proteína, uma lipoproteína no nosso corpo, que é uma mistura de proteína com óleo, chamada colesterol, que o nosso corpo fabrica, e o colesterol é uma coisa boa. Para que ele serve? Ele serve para fazer paredes celulares, serve para fazer hormônios sexuais e serve para pegar toda a gordura que a gente come e transportar dentro do sangue. Porque o sangue é feito de água e, como vocês sabem, água e óleo não se misturam. Então o corpo inventou o colesterol para transportar tudo que você come de gordura dentro do sangue. Senão ia fazer bolhas e não ia misturar. Só que o colesterol, ele é vítima de radicais livres. Porque a gordura é um radical livre. E quando o colesterol ele começa a ficar velho, ele vai ficando adesivo. E daí o colesterol, ele começa a se colar na parte de dentro do vaso sanguíneo. E ele começa a fazer uma bola cada vez maior. E essa bola ela pode chegar ao ponto de entupir o vaso sanguíneo. Daí as pessoas perguntam, mas como é que ele cola? Igualzinho a sujeira do nariz. Você tira a sujeira do nariz, ela cola no dedo e você fica tentando tirar, ela cola, é uma desgraça. Colesterol dentro do seu vaso sanguíneo é assim que ele cola também, tá? E daí o que acontece? Então, como vocês podem ver, um dos principais perigos que as pessoas têm ao envelhecer, de derrame e doenças da circulação, além da alimentação, é o afinamento da camada de colágeno. Então veja, a gente já está vendo um padrão aqui, onde o colágeno ele é talvez o segredo da juventude, né? Vamos em frente. Tem uma informação lá, entre 20 e 70 anos. Aumento da espessura do músculo cardíaco e endurecimento dos vasos sanguíneos. Que maravilha, hein? Diminuição da capacidade respiratória até em 70% e 40%. Envelhecer não é fácil, hein? Vamos em frente. Agora nós vamos falar do sistema nervoso. O sistema nervoso ele entra naquela questão que eu falei para vocês, que nós temos que querer coisas boas para nós, porque tudo que a gente não quer com força, o nosso cérebro está mandando substâncias ruins para nós. Só que o sistema nervoso ele passa por duas situações terríveis, né? Ou várias, né? Vamos colocar assim. Primeiro são os neurônios. Os neurônios eles são células que não se multiplicam. Então todos os neurônios que você vai perdendo ao longo da vida eles não se restauram. Então nós vamos perdendo capacidade nervosa, cerebral ao longo da nossa vida. Isso é inevitável. Que bom que a gente só usa 10% do cérebro. A gente pode perder até 90%. Entendeu? Porque o cérebro ele tem a plasticidade onde você pode ensinar o seu cérebro a fazer coisas que ele já esqueceu. Por isso que eles falam, sempre leia um livro, sempre escute uma música, sempre faça exercícios de jogar velha, e vocês têm que ir além. Tá? Então, por exemplo, eu fiz uma coisa que foi boa para mim. Eu comecei a escovar os dentes com a mão esquerda. Eu sou destro e comecei a escovar os dentes com a mão esquerda. Por quê? Eu comecei a mexer um lado do cérebro que eu não mexia. Daí eu falei, não, isso não é o bastante. Agora eu quero outra coisa. Eu peguei no computador, eu só uso o mouse na mão esquerda. E eu sou destro. No começo eu só usava na direita. E eu não conseguia. Ficava todo duro. Hoje eu tenho uma habilidade igual de usar nas duas. E meu cérebro, sem dúvida, tomara, agradece por isso. Inclusive tinha aqueles jogos de tiro, você tinha que matar as pessoas, você tem reflexos rápidos. Hoje em dia eu jogo games com a mão esquerda. E não consigo jogar com a direita. Acho que agora vou ter que voltar a jogar com a direita, né? Daí eu vou ficar sempre ruim no jogo, sempre vão fazer piada de mim, né? Mas exercícios como esse, todo dia ali, toda semana, invente uma coisa que você só faz com a direita e comece a fazer com a esquerda. Entendeu? É difícil, mas com o tempo isso aí deixa seu cérebro muito jovem. Por quê? É uma musculação cerebral. Tá? Então o primeiro problema é esse, que os que perdem não tem como repor. Mas tem uma reserva lá querendo aprender aquilo que foi esquecido. Não podemos parar de estudar nunca.
Depois, nós temos uma gordura aqui que se chama mielina. Eu falei agora há pouco do fio elétrico. O fio elétrico é perfeito, passa eletricidade dentro do cérebro, é realmente eletricidade, dessas que acende lâmpada mesmo. Só que ela corre num corpo feito de água. Então, para que esse choque não corra na gente, não dê uma cãibra, não dê um ataque epilético, por exemplo, o corpo ele fez um encapamento desse fio elétrico à base de gordura. Essa gordura aqui, ela se chama mielina. E o corpo ele fabrica ela só até uma certa idade. Depois de uma certa idade, os fios do nosso cérebro começam a ficar desencapados. Entendeu? Um neurologista da minha confiança, ele me explicou que o que ajuda o corpo a restaurar isso aqui e até mesmo a impedir o envelhecimento disso aqui, quando a gente perde isso aqui, se chama esclerose. Então vocês já ouviram esclerose múltipla, esclerose degenerativa e não sei o quê. Essa tal da esclerose degenerativa, todo mundo tem. É disso que eu estou falando, você vai ficando mais velho e vai ficando mais fino essa camada. Né? Esse neurologista me falou que banhos de sol, nos horários recomendados pelos dermatologistas, por causa da luz infravermelha, auxiliam na manutenção e até em certa medida na regeneração disso aí. É tão fácil, hein, gente? Só tomar sol. E o pessoal, né, não querendo tomar sol, tá certo, né? Bom, tomar sol é bom, né? Tem seus perigos, mas é muito bom. Tomem sol, pessoal. Então, o que acontece? Como vocês podem ver, a célula ela vai envelhecendo e com isso envelhece tudo. E uma outra coisinha importante, duas coisas, na verdade. A primeira é, vocês sabiam que a maioria das células aqui no seu cérebro não são neurônios? Sabe, células nervosas, neurônios? Você sabia que a maioria das células no seu cérebro não são neurônios? Não sei. São células que fabricam colágeno. É um conjunto de células que formam essa gelatina, entendeu? Chamada colágeno. E o nome dessas células se chama neuróglia. Aqui, ó, neuróglia, essa palavra aqui. Então tem uma série de fibroblastos e células de defesa do sistema imunológico que moram no seu cérebro e compõem a maioria das células vivas dentro do seu crânio. E daí lembra que a pele fica fininha por causa que afina o colágeno no cérebro? Lembra que os vasos sanguíneos ficam... O que você acha que acontece com o cérebro quando você envelhece? Entendeu? Então um tema comum do envelhecimento em todos os órgãos é o afinamento das membranas de colágeno. Não é possível fazer tudo isso que eu estou falando, de tomar sol, se você tiver envelhecido na sua matriz orgânica. O nome do colágeno, na ciência, é matriz orgânica. Entendeu? Então, o que a gente está vendo como um tema comum? Em comum, todos os envelhecimentos têm a perda do colágeno no corpo. Já um bebezinho cheio de colágeno. A pessoa mais velha, pobre em colágeno. Bebê tem ruga? Só ruga de gordura, né? No bumbum, na barriga. Mas a verdadeira ruga é só as pessoas que são pobres de colágeno têm, ou seja, todos nós depois dos 18, né? Mas enfim, essa é uma curiosidade. Uma segunda curiosidade, vocês sabiam qual é o lugar do seu corpo que mais tem neurônios? A pessoa vai dizer, no meu cérebro, na minha espinha, né? Não é. O lugar do seu corpo que mais tem neurônios é seu intestino. Sabia disso? E daí, todos os sentimentos que você tem, a produção de neurotransmissores de depressão, de apaixonar, é tudo aqui. O grosso da produção desses sentimentos que eu estou falando para vocês, ele vem daqui, do seu sistema digestório. Então, por exemplo, os chineses, que têm uma medicina muito mais antiga e interessantíssima, eles dizem que o cérebro da pessoa vem daqui. E se você for olhar pela contagem de neurônios, eles estão certos. Então, por exemplo, quando você dá um susto muito grande numa pessoa, pode ou não pode dar uma diarreia na pessoa na hora? É mesmo. Entendeu? E todo mundo sabe disso, são coisas do corpo e temos que ser fortes com as emoções para não ter surpresas, né? Mas assim, ou então, quer ver, a pessoa ficar muito nervosa, pode querer vomitar, muito desesperada, né? Dá um nó na garganta. Todas essas sensações que nós temos de dar nó na garganta, tem uma frase bonita que eles falam, né?
Como é que é, Michel? Cortei um prego. Você conhece a frase? Todas essas frases que têm a ver com o intestino, elas têm a ver com emoções. E o colágeno é muito rico no intestino e ele abastece essa malha enorme de neurônios que nós temos. Então não pense que é só o seu cérebro que vai ficando caduco com o tempo. O seu intestino vai ficando caduco também. E isso é terrível, porque isso aí tem consequências para o resto do corpo. A pessoa que não come bem não tem futuro. Isso é certo. Tanto que eu vou combinar com o seu Dionésio aí, assim que ele me agendar comigo, na minha próxima palestra, provavelmente a próxima não será minha, mas na minha próxima eu vou falar especialmente do intestino, que é uma área que eu tenho muito interesse. Então, o sistema nervoso envelhece também, da mesma forma como todas as células em comum, nós temos esse fato de que a matriz orgânica, a quantidade de colágeno, ela vai se diminuindo rapidamente. Vamos em frente aí. O que mais que nós temos? Rins, bexiga e sistema urinário. A gente falou especialmente da bexiga, dos problemas relacionados à próstata, ao envelhecimento dos músculos da nossa palestra passada. Eu não vou repetir, mas tem um problema grave que acontece com o envelhecimento, que é o seguinte. Vocês sabem que o rim é tipo um radiador, né? Ele é um filtro. Então fica todo o nosso sangue, ele fica dando voltinhas, tá? Numa estrutura chamada néfron, e daí conforme ele vai dando voltinhas, o sangue fica entrando e saindo, e dele vai filtrando todas as impurezas. Essas impurezas elas caem no canal urinário, que vai encher a bexiga. Então é um filtro de sangue que funciona no sistema de radiador. O que o radiador faz, além de filtrar? Num carro, por exemplo, perde calor, certo? Então todo radiador gera perda de calor. O ser humano ele foi feito para ter 36 graus e meio de temperatura. Varia de pessoa para pessoa, mas em torno disso. Se a pessoa tiver 37,5 já é febre, já fica mal. Se a pessoa tiver 35, 34, morre. Sabia? Então, veja, nós temos que trabalhar numa faixa de temperatura ideal. Se tiver distúrbios de temperatura, a gente vai ficando doente. Então, alguns exemplos. Nós temos que estar sempre a 36 graus e meio. Você vai lá num dia de inverno aqui no sul do Brasil, e daí você respira aquele ar delicioso lá de 0 graus. Certo? Segura ele 1 segundo e solta. Sai aquele bafo que parece cigarro, né? Tão forte que é a fumaça. Se você medir essa temperatura que saiu, o negócio que se segurou por 1 segundo, dá 36 graus e meio. Sabia? O seu corpo ele aquece em 1 segundo, de 0 graus a 36 graus e meio. E isso aí rouba um calor danado de dentro do pulmão e dá aquela friagem na garganta e nos pulmões. Por isso, no inverno, nós temos tantos casos aqui de dores de garganta, pneumonias, especialmente em quem? Crianças e pessoas mais velhas. Então, assim, a perda de calor é um dos maiores perigos para a humanidade e as pessoas não acham que é um perigo. Então, vocês vão ver livros, tá, muito bons de pessoas que falam: não coma comida quente demais, nem beba, mas também não coma comida gelada demais ou beba, porque isso aí machuca você por dentro e você não percebe. Tá? Então, no caso, falando de friagem, o que acontece? O rim, ele sempre vai estar lá 1 grau a menos do que o resto do seu corpo. E isso é muito ruim, porque quanto mais frio, menos solúvel são os minerais. Entendeu? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Se você pegar cálcio, eu não sei de cabeça, mas vamos dizer que eu consigo pegar em 10 ml de água, solubilizar 1 grama do mineral cálcio. E fica solubilizado ali, tá? Daí eu tento pôr 2 gramas. E daí fica aquele pó no fundo, porque não consegue mais solubilizar. Se eu pegar essa água e ferver, pela água estar quente, desaparece o cálcio. Só que se eu pegar e pôr na geladeira, todo aquele cálcio que desapareceu, ele volta a empedrar no fundo de novo. Então a quantidade de minerais que a gente consegue guardar dentro da água, ela está ligada à temperatura. Lembre-se que o ser humano ele foi feito para viver a 36 graus e meio. Por quê?
Porque é o calorzinho do sol, entendeu? Nós fomos criados para viver lembra aquele negócio do ritmo circadiano, que nós temos que ver o sol nascendo, daí trabalhar, tomar sol, depois o sol se põe e tem que rezar e dormir. Rezar, comer e dormir, não é? Mas é isso aí. Então o que acontece? Por que as pessoas têm pedra nos rins? Porque minerais que numa temperatura de 36 graus e meio eles seriam dissolvidos na água do corpo, eles perdem a capacidade de dissolver porque a água, quando ela passa no rim, ela fica mais gelada. A água ou o sangue, né? E daí, para piorar a situação, os caras ainda comem um monte de sal na comida, né? Tem uma alimentação desequilibrada, e daí tem muito sais minerais no sangue, bebe pouca água. A ideia é de beber muita água para tentar diluir as coisas dentro de você. Então, as pessoas devem ter um monte de mau hábito, que quando chega aqui nos rins, aquele lugar que é mais frio, que ele vai acumulando pedrinhas ao longo dos anos. Imagina uma pessoa que não se alimenta direito e não bebe água direito durante 25 anos. O que acontece com o rim dessa pessoa? Entendeu? E daí começam todos esses problemas. E aqui fica duas dicas, né? A dica de tomar bastante líquido, controlar bem a alimentação e principalmente se agasalhar. Tá? Não fiquem, mulheres aí, hoje é do homem, né? Só podemos falar homens. Não fiquem usando uns bottoms com a barriga de fora, sabe? Tem que ficar bem agasalhado, pessoal. Por que vocês acham que eu estou agasalhado? Eu estou até meio suando aqui por baixo, de nervoso. Só que meu rim está uma beleza. Nunca tive pedra no rim. Meus problemas são outros, entendeu? Meus rins estão uma beleza. Cachecol, você me conhece, né? Eu sempre estou de cachecol. Tem dia que está quente. A minha esposa fica doida comigo. Está de cachecol por quê, né? Por quê? Quando eu ponho cachecol, um santo remédio nesse friozinho aqui que dá no fim de tarde, entendeu? Então nós temos que nos agasalhar, manter a energia infravermelha dentro de nós. Isso, pessoal, é uma coisa que parece boba, mas ao longo de décadas, descuidando, causa um mal danado, tá? Vamos em frente aí, São Michael. Ossos. Os ossos, não preciso nem dizer, né? Quando você vai gastando, é que nem um carro, né? Não tem o carro, ele não tem as borrachinhas, as coifas, os coxins ali para o ferro não bater com ferro. Se o aço começa a bater com aço no carro, acontece o quê? Entendeu? Então o que acontece? O corpo ele tem várias cartilagens que eles são tipo amortecedores em vários locais no osso. Não pode bater osso com osso. Jamais. Só que a cartilagem ela é que nem o neurônio, ela não se regenera. Toda vez que você gasta a sua cartilagem, não tem como trocar, apesar que até tem umas cirurgias ortopédicas para trocar, não tem como trocar. Quando você tem uma situação dessa, o seu corpo ele tenta fazer uma almofada de colágeno substituta. Então a almofada de colágeno é a única salvação que o corpo tem para tentar lidar com o desgaste da idade. Uma outra coisa curiosa também, o osso é feito do quê? Você sabe? Você sabe. O osso é feito de colágeno. O osso ele tem duas partes, uma matriz mineral e uma matriz orgânica. O que é o osso? É colágeno cimentado com cálcio, formando cristais de hidroxipatita, é o nome do composto. Então o que acontece? O colágeno ele cola tudo, inclusive cálcio. Tem células especializadas que eles conseguem cimentar, são chamados osteoblastos. Eles conseguem cimentar colágeno e cálcio juntos e formam essa coisa rígida que nós temos que são os ossos. A pele, os vasos sanguíneos, o sistema nervoso, o intestino, tudo com a idade fica mais fino a camada de colágeno. O que vocês acham que acontece com o osso? Fica mais fino também, quebra com muito mais facilidade e demora muito mais para cicatrizar. Isso sem contar os problemas articulares, tá? Mas olha só que engraçado, aqui tem células fabricantes de colágeno que cimentam o osso, então isso aqui é uma foto de osso. E se você ver, ele é até parecido com a da pele, porque é a mesma célula. Vamos em frente. Olha só, que beleza. Isso aí, o seu Roberto que me ensinou. Ele fala, Juliano, você não faz exercício, mas você tem que fazer, não adianta. Mesmo que eu faça exercício, parece que a idade ela chupa os músculos de mim.
A minha canela vai ficando fina, a minha batata da perna vai ficando fina. As mulheres, elas têm uns problemas normalmente por causa do hormônio, de facilidade para ganhar peso. O homem não, o homem tem uma facilidade imensa para perder peso, com o avanço da idade. Você já viu o seu Oshiro? O seu Oshiro é o esposo da dona Olga. Ele está envelhecendo. Eu não me assusto, porque eu acho normal. Eu sei que os homens passam por isso. Mas as pessoas que ficam bastante tempo sem ver ele ficam assustadas. Nossa, ele está com alguma coisa? Como ele está emagrecendo? Não, ele está envelhecendo, é normal. Então o homem, ele tem que ter um esforço redobrado para manter a massa muscular, e por isso é tão importante fazer exercícios. Se você vê vídeos desse senhor Schwarzenegger aí, ele faz academia todos os dias até hoje. Veja se não é verdade, ele faz até hoje. Só que não está segurando. Esse cara aí tem umas palestras incríveis dele no YouTube, que ele fala assim que todo mundo só pode dormir 6 horas por dia, porque senão você perde muito tempo e não faz muitas coisas na vida. E que tem que querer, e que tem que trabalhar, e que tem que ser trabalhador. Então ele fala, não me diga que você não pode malhar 2 horas por dia, é só acordar 2 horas mais cedo. Entendeu? Ele diz que ele malha mesmo, só que olha aí, não está funcionando. E isso que é ele, né? Imagina eu, do jeito que eu gosto de malhar, como é que eu vou ficar, né, quando eu tiver a idade dele. Mas enfim, fica a dica aí, temos que exercitar porque não somos para sempre, né? E daí eu acho que nós vamos pular para aquelas imagens rapidinho. Então, pessoal, não, acho que tem mais uma, tem mais 2. Vamos para 10 e a 11 rapidinho. Não, pode ser assim também. Então, outra coisa que envelhece também são os olhos, tá? Então todas as nossas lentes e gelatinas que a gente tem dentro dos olhos, eles vão enrijecendo. Os músculos que a gente tinha no corpo, tem muitos músculos que trabalham nos olhos que também envelhecem e ficam mais finos. E é por isso que começa a ter problemas de circulação, e de catarata, e de fosqueamento dessas lentes, tudo relacionado com o que eu falei antes. Os vasos sanguíneos vão ficando mais pobres, todo o colágeno do olho vai ficando mais pobre, e os músculos vão ficando mais pobres, e o olho não tem como escapar. Isso é uma das coisas que eu acho que um dia a medicina ela vai poder substituir totalmente. Eu acho que um dia as pessoas vão poder botar um olho biônico que funciona melhor. Eu acho isso viável, possível. E várias cirurgias que são feitas hoje são boas. Eu não sou muito contra cirurgias para tirar uma catarata. Eu vi a qualidade de vida das pessoas melhorarem muito, sabe? Mas o senhor falou, por exemplo, que tem coisas que a gente muda nos nossos hábitos que de repente o olho começa a enxergar melhor, né? Às vezes é aquele 10% a mais que está faltando, né? Vamos em frente. Os ouvidos é a mesma coisa, tá? Então, tem várias doenças do ouvido, mas o ouvido é uma coisa fantástica, né? Tem um conjunto de ossos dentro do ouvido, e aqui nós temos tipo o tambor. É como se fosse um tambor de uma bateria mesmo. E todo o barulho que a gente ouve, ele treme, esse tambor, são os tímpanos. E quando o tambor treme, ele faz o músculo se dobrar de determinada forma. E daí dá um sinal para o nosso cérebro. E o nosso cérebro solta substâncias para imaginar um som. Então o som que a gente escuta, existem ondas sonoras. Mas o som não é verdadeiro. Esse som que a gente ouve é uma imaginação do nosso cérebro feita a partir de substâncias químicas. Cores, imagens, é tudo uma ilusão, né? Mas isso é verdade, o osso balançando, né? E realmente é incrível. Aqui, ó, nesse caracol, o labirinto, as pessoas têm um líquido ali, onde o ouvido ele é usado para muitas coisas. Por exemplo, mesmo que a gente feche os olhos, a gente sempre sabe se a gente está de pé ou se a gente está deitado. Entendeu? Ou se te pendurarem de ponta cabeça, você vai saber que você está de ponta cabeça. Como é que você sabe? Dentro do seu ouvido tem um líquido e é tipo um nível. Conforme a água dentro desse labirinto ele vai virando, a gente sempre sabe se a gente está de lado. Então às vezes você chega num lugar, parece plano, mas você sabe que é descida. Porque o líquido dentro do seu ouvido já começou a... Entendeu? É bem fantástico o corpo. Só que o que acontece? As pessoas vão cristalizando, vão formando pedras, vão calcificando,
Os ossos vão enfraquecendo, lembra que é osso? Então, esse osso enfraquece também e vai perdendo tudo. Uma das coisas legais que eu sempre conversei com meu pai é que para você preservar a audição, você tem que tentar ouvir coisas bem baixas. Quando você ouvir sons bem baixinhos, treinar seu ouvido para ouvir cada vez menos, você está melhorando o seu ouvido. E a visão é o contrário. Você não pode tentar ler coisas pequenas. Se você lê coisas pequenas, você está estragando o seu olho. Então, na verdade, é o contrário. O olho você tem que usar pouco. O ouvido você tem que usar muito para ouvir coisas pequenas. Quem fica ouvindo rock and roll, coisas altas, som bombando no carro, está envelhecendo o ouvido. Vão ser rapazes aí de 40, 50 anos surdos. Que graça tem, né? Então, assim, novamente, a responsabilidade é nossa. E olha só, a perda dos ouvidos, da audição, é mais comum em homens do que em mulheres. E daí tem doenças comuns, né? Como zumbido e tal. Curioso isso, né? Agora vamos para as imagens. Então, pessoal... Quer voltar, acredito? Volta, claro, volta ali. É só clicar aqui, ó. E daí você clica nesse slidezinho aqui, ó. Que daí ele vai lá. Obrigado. Agora vamos para as imagens. Que horas são, seu Michael? 15h10. Eu já estou passando 10 minutos do meu horário, né? Eu vou correr, não se preocupem, pessoal. Até umas 6 horas da tarde eu acabo aqui, bem tranquilo. Daí é o seguinte, ó. Só recapitulando então, parece que tudo não tem jeito, tudo é uma desgraça, nós vamos envelhecer um beco sem saída e todo mundo vai se arrebentar no final, não é isso? Não é exatamente isso, tá? Então, lembrando que nós somos seres, como é que é? O sol é nosso pai e a água é nossa mãe? Vejam, pessoal, eu não falo isso de uma forma religiosa para tirar a autoridade de Deus. Deus em primeiro lugar, sempre. Mas é que é uma metáfora, né? Entendeu? Porque o sol controla nosso relógio interno e a água controla nosso vai e vem interno, né? Então, na época do início da vida na Terra, sabe-se que os animais, ou melhor, os seres vivos, eles viviam unicelularmente. Cada um por si era uma célula. Algum dia um mistério aconteceu que elas começaram a se unir, e nisso que elas se uniram, começou a dar oportunidade de seres mais evoluídos, com almas, com pensamento, a se manifestar. E a oportunidade de algumas células trabalharem para outras. Então, por exemplo, a gente foi se especializando onde tem células que trabalham para músculo, outras trabalham para digestão, outras trabalham para imunidade, para defesa, outras trabalham para hormônios, outra para pensar. E daí começou a ter especialização. Então, o corpo ele conseguiu sair do mundo pré-histórico e chegar na especialização através do colágeno, como eu expliquei. Vamos para o colágeno. Tudo que vocês viram ali voltou sempre no tema onde eu estou falando, que o envelhecimento ele é causado pelo oxigênio. Isso é irreversível. Não tem como a gente tirar o oxigênio da nossa vida. Porém, é possível respirar menos. Então tem aquela dica lá. Os monges tibetanos ficam meditando e eles ficam respirando, né? Daí eles ficam lá, respiram uma vez, fica segurando a respiração 5 minutos, daí solta lentamente. Curiosamente, eles lutam com o Gifu da pesada e eles vivem até os 120 anos. Entendeu? Então assim, nós respiramos demais. Se a gente aprender a fazer exercícios de controle da respiração, pratiquem meditações, entendeu? Aprendam, porque as pessoas não precisam respirar mais do que umas 4 vezes por minuto. Entendeu? O certo seria a gente fazer, respira, daí enquanto eu estou falando, você segura esse ar dentro de você. Lembre-se, o seu corpo gastou energia para aquecer ele. Foi roubado o calor de dentro dele. Segura, conta até 10, assim, daí solta. Não se desespere, espere um segundo, agora respira de novo. Entendeu? Então o certo é as pessoas respirarem 4 vezes por minuto. Só que nós, seres humanos, e cachorros também, né? Cachorro é um bicho desesperado para respirar, né? O cachorro respira com a boca aberta. O gato não, o gato é um animal sábio, né? Nem se mexe, o gato é um bicho que economiza energia, você percebe. Entendeu? O cachorro não, o cachorro
cachorro gosta de trombar nas coisas, derrubar tudo e respira que nem um cachorro, né? Não respirem que nem cachorro, pessoal, respirem que nem gato. Olha aí, isso vale para o homem e para a mulher, tá? Mas então, a respiração é inevitável, dá para a gente melhorar, mas a gente não pode viver sem oxigênio. Agora, esse colágeno ali, fabricado pela célula fibroblasto, é inevitável o afinamento da célula? Até que ponto ele é inevitável? Então, por exemplo, se uma mulher, ela vai lá todos os dias, não importa a raça dela, não importa a idade, todos os dias ela vai lá e passa um creme de qualidade no corpo dela, o creme penetra na pele e alimenta as células da pele. Tudo que chega naquela camada de colágeno embaixo da pele, vira comidinha. E se for veneno, vira veneno ali embaixo da pele. Mas se for coisa boa, fica ali, naquela almofada de colágeno para a pele comer. Então, por exemplo, a dona Olga. A dona Olga, ela tem, não posso falar a idade dela, mais de 73 anos, vamos colocar dessa forma. Já viram a pele da dona Olga? É fantástico, né? Para a idade dela. E o que acontece? A dona Olga é uma senhora que passa cremes desde sempre. E daí eu vejo as minhas filhas, com muita, elas são netas da dona Olga, claro, eu vejo com muita alegria, porque as minhas filhas, desde criança, por isso, inspiração da avó, elas passam cremes todos os dias depois do banho. É comum elas virem me dar um beijo de boa noite e me sujarem de creme. Entendeu? Isso é bom demais, quando a pessoa faz desde criança, entendeu? Eu só digo para vocês, esperem para ver minhas filhas com 50 anos. Daí nós vamos conversar. Daí vocês vão ver se o produto da touca é bom ou não é, certo? Mas basicamente é isso, a sua pele está comendo. Passar cremes é dar de comer para a pele, certo? Isso é uma das formas. E se eu passar um creme que tem uma coisa que a célula que fabrica colágeno gosta de comer? Imagine isso. Né? Porque é possível você dar coisas que a célula que fabrica colágeno gosta de comer. Então tem um monte de cremes ali que usam algas marinhas, que são bons. Tem cremes que põem vitamina E. Um monte de coisa boa. Eu sou a favor das pessoas usarem múltiplos cremes. Só que tem um produto que é estudado e todo mundo sabe que é verdade, que se chama aloe vera. Essa planta, se você faz um creme com aloe vera, olha, não precisa ser da Toa. Se você for em qualquer empresa, vai ter um creme de aloe vera lá. Não é coincidência. A aloe vera, quando você tira da babosa aquela casca verde, você tem uma gelatina transparente dentro dela chamada gel de aloe vera. Se você pegar esse gel de aloe vera e misturar num creme e der de comer para a sua pele, essa almofada de colágeno que você tem, ela começa a inchar e engrossar. Em outras palavras, rejuvenesce. Entendeu? Então você pode fazer essa receita naturalmente, sem dúvida você pode procurar na internet, ou você pode fazer industrialmente. Qual é a vantagem de fazer industrial? Tem gente que fala assim, não, eu não gosto de nada industrial, comigo é tudo natural, não sei o quê. A vantagem da coisa industrial é a segurança. Então, nós aqui na indústria, nós somos fiscalizados pela vigilância sanitária. Então, elas têm poder policial de vir aqui na empresa, vasculhar todos os documentos, abrir todas as gavetas, acompanhar a produção dos produtos, tem o poder de mandar preso pessoas que estão fazendo coisas erradas aqui dentro, entendeu? Tudo em nome da proteção da população. E a Toa é uma empresa que tem um histórico, tá, de 30 anos, sem restrição com a vigilância sanitária. Nós temos uma boa reputação e zelamos por isso. Então, quando você compra um produto de qualidade, tem um trabalho de pessoas que eles tentam fazer um produto que é higiênico e que ele vai chegar na sua casa e se está dizendo ali, ele dura 2 anos, ele vai durar 2 anos. É testado em laboratório para durar 2 anos. Muitas vezes a pessoa faz uma fórmula caseira e às vezes a fórmula pode azedar. A pessoa pode não descascar direito o produto e passar uma coisa ácida que não deveria na pele. Entendeu? Então assim, ninguém é proibido de fazer as coisas caseiras. Mas é perigoso. Se você for conversar com qualquer autoridade sanitária, eu posso tomar leite direto da teta da vaca? O cara vai dizer, melhor não. É melhor você pegar o leite que vem ali, ele é pasteurizado, ele passa por um processo sanitário, porque pode vir parasitas, pode vir doenças do leite da vaca.
entendeu? Então tem um pouco disso também. Agora, eu gosto do ser humano selvagem, né? Eu quero que o ser humano entre em contato com coisas naturais e coisas perigosas, porque isso fortalece a gente. Mas assim, nós aqui da Torre temos orgulho de fazer um produto com qualidade e com carinho. É o melhor que a gente pode fazer para vocês. E se vocês puderem sempre escolher produtos de boa procedência, com certeza vocês não vão se arrepender, tá? Então a ideia de um creme cosmético, seja um shampoo que tenha aloe vera, seja um creme para o rosto, creme para o corpo, todos os vegetais ali, eles têm um potencial. E se for feito corretamente no laboratório da coisa certa, a gente traz a natureza dentro de uma garrafa para vocês. Essa que é a ideia. Mas nada impede você pegar um chazinho, fazer um creme, fazer uma máscara de pepino na sua casa, nada disso impede. E vale tudo. Acho que para ficar bonito nesse mundo vale tudo, não é, pessoal? Até porque as pessoas só gostam de pessoas bonitas, né? Lembrem disso. Quem for feio não será amado nesse mundo. Então, a aloe vera, ela é usada como creme, porque ela tem o potencial de alimentar essa célula, tá? E toda vez que essa célula entra em contato com o gel da aloe vera, ela entra em divisão celular e a quantidade de colágeno que ela fabrica se aumenta. Então, se você passar toda a noite um creme com aloe vera, cresce a camada de colágeno que você tem embaixo da pele, tá? E rugas vão sendo preenchidas de uma maneira natural. Tem outras substâncias, vitamina E é antioxidante, a vitamina C é necessária para a formação de colágeno. Então não adianta nada se passar um creme lindo e maravilhoso, cheio de aloe vera, se falta vitamina C na sua alimentação. Já ouviram falar daquela doença, escorbuto, que os marinheiros tinham quando eles vinham para a América e não tinham frutas para comer no navio? E a gengiva de todos eles começava a sangrar. E daí descobriram que tinha que comer vitamina C para a gengiva não sangrar. Por quê? Vitamina C é necessária para fabricar colágeno. As gengivas, a parte rosa de dentro da nossa boca é feita de colágeno. E quando a pessoa ficou muitos meses sem comer vitamina C, o colágeno da pessoa foi se desgastando e foi abrindo feridas que não conseguiam se fechar. Porque a pessoa podia comer carne, mas ela não tinha vitamina C. Então, novamente, não adianta nada passar um creme lindo e maravilhoso se você não come vitamina C em quantidade. No mínimo 1 grama para toda a população aí, muito importante. Então, assim, o segredo da qualidade de vida não é um creme mágico, uma bebida especial, não. É tudo. E a vitamina C é essencial, inclusive para evitar o envelhecimento. E daí, tem uma... Vamos ver a próxima imagem? Olha só, aqui nós temos a mesma célula. Essa célula, o nome dela é fibroblasto, ela fabrica ossos, ela é aquela célula que tem bastante para dar sustentação ao cérebro, ela fabrica o encapamento dos nossos vasos sanguíneos, ela fabrica o encapamento dos nossos intestinos, a gengiva. Olha, 30% do nosso peso sólido, não do líquido, porque nós somos 70% líquido, 30% dos nossos 30% é colágeno. Então é muito importante. E essa célula, ela fica assim, ó, ela fica boiando na água e ela solta a gelatina como se fossem tentáculos. E uma gruda na outra. E elas formam como se fosse uma teia de aranha. Unidos venceremos. E essa teia de aranha, ela é hidratante. Ela consegue chupar água e ela vira uma esponja. Faz a pele, os ossos, os vasos sanguíneos, tudo ficar elástico e protegido. Tá? Eu já falei para vocês, na nossa palestra passada, que essa célula tem um papel especial na detecção do câncer e da destruição do câncer, né? Então, se uma pessoa tem tumores ativos, se ela está combatendo tumores, é essencial ela ter uma camada grossa disso aqui para combater o câncer com eficiência. E, inclusive, sabe por que caem os pelos da quimioterapia, por exemplo? Porque toda a quimioterapia fica acumulada no fibroblasto, na matriz orgânica, onde está a raiz dos pelos. E daí lembra que eu falei que se tiver bastante comida o corpo come? Se tiver bastante veneno acumulado lá o corpo morre e o pelo cai, por exemplo. Um dos fatores mais graves da quimioterapia, de agentes alquilantes, que costuma ser usada por aí, é que a pele fica fina, os cabelos caem, os vasos sanguíneos ficam finos e estouram no corpo inteiro, a pessoa começa a ter hemorragias na boca, no ânus, no intestino, entendeu? Os ossos ficam mais fracos. E tem uma coisa irreversível também, as válvulas do coração
se destrói irreversivelmente. Todo mundo que faz ciclos de quimioterapia sempre tem problemas cardíacos como consequência, né? É por isso que não se fala em cura do câncer, se fala em sobrevivência ao câncer, a tal sobrevida. Eu não quero, ou eu vivo ou eu morro, não ligo. E as pessoas estão dizendo, você não sabe do que você fala, rapaz. Será que eu não sei? Estou pronto, posso ir agora, não ligo. Já vi sofrimento e estou feliz. Eu sei para onde eu vou e se vier o sofrimento vou enfrentar com coragem e alegria, não tem essa não. Mas enfim, essa célula então com bastante vitamina C e com bastante aloe vera, todos esses órgãos que a gente falou, eles vão se manter mais jovens. E se você está super velho, quando você começa a usar um creme bom, a sua pele melhora na hora. Na hora. Se você continuar tomando, ela só vai melhorando com o tempo. Não é passar uma vez e não passar nunca mais. Entendeu? Então é isso, ó, muito importante. Vamos lá. Ó, aqui tem uma foto do colágeno. Eu gosto de mostrar para vocês a proteína, ela é uma corda. Tá? Vamos lá em frente. Daí mostra que quimicamente ela é composta de aminoácidos e tem 3 aminoácidos que são essenciais para a fabricação de colágeno no seu corpo: hidroxiprolina, prolina e glicina. Esses aminoácidos eles são comuns, você acha eles em vários alimentos. Então as pessoas perguntam, o que eu tenho que comer para o meu corpo poder fabricar colágeno? Que se você comer só aloe vera, você não fabrica colágeno. A aloe vera, o fibroblasto ele come e ele fica com vontade de fabricar colágeno. Só que a aloe vera não fabrica colágeno. Então, para você fabricar colágeno, você tem que comer o colágeno. Não tem outro jeito. Então, a gente vê pessoas ali que são vegetarianas restritas, eles podem vir a ter deficiência disso se eles não fizerem alguma suposição, reposição, né, com cápsulas e coisas assim. Então, se vocês entrarem na internet e virem assim, quais são os 10 alimentos que mais contêm colágeno? Normalmente são carnes e produtos de origem animal. Por isso que eu sempre debato bastante com a Dona, que ela acha que a carne é uma coisa maléfica, e não é. A carne é uma coisa necessária. Agora, se a pessoa achar um substituto interessante, por exemplo, os produtos de abelha podem ser substitutos interessantes, mas são de origem animal, né? O pólen apícola, vocês conhecem o pólen apícola desidratado? Tem mais proteína no pólen apícola do que na carne. Acima de 20% a porcentagem de proteína por 100 gramas. Então, assim, existem substitutos vegetais. Feijão, né, grãos, de um modo geral, são ricos em proteína. Só que, assim, o corpo ele tem mais velocidade de produzir colágeno se você comer o colágeno. Se uma pessoa não comer colágeno, ela tem que comer proteína vegetal em abundância, senão não vai dar certo também. E a vitamina C, proteína vegetal ou proteína animal, tá? É necessário vocês comerem isso. Então, se vocês tiverem curiosidade, acharem que é interessante, procurem o nome dessas substâncias, ó, hidroxiprolina, prolina e glicina, que são aminoácidos. Vocês poderiam tomar suplementos nutricionais com isso aí. Tomar esse tipo de coisa desacelera o envelhecimento. De uma forma nutricional, não de uma forma farmacêutica. Entendeu? Muito interessante. Agora, eu recomendo o whey vera carne mesmo, que resolve. A gelatina, apesar de ser pó de colágeno misturado com doces e flavorizantes e tudo mais, a gelatina tem muita água nela, que você mistura para o pó virar água. Então você acaba comendo muita água sempre. Então a gelatina é ótima, mas o problema é que tem que comer bastante. Entendeu? Não é 50 gramas de gelatina por dia. Nós estamos falando aí de umas 300 gramas de gelatina por dia. Entendeu? Tem que ser bastante. Vamos em frente. Oh meu Deus, o que é isso? Isso aqui está mostrando a capacidade que o colágeno tem de ser uma esponja de água. Vocês já ouviram falar em cremes hidratantes? O creme hidratante, todo creme hidratante, ele é baseado em duas coisas: em fazer o corpo produzir mais colágeno e em chupar a água de dentro do corpo para mais próximo da pele. Então aqui nesse desenho aparecem cordas de colágeno, que eu mostrei para vocês. E
demonstra que o colágeno ele tem o poder de ser como se fosse um ímã. As bolinhas são água, e quanto mais cordas de colágeno eu tiver, mais água vai ficar presa na minha pele. Pele hidratada é pele jovem, bonita, vistosa, desintoxicada. Entendeu? E isso aqui é um caso clássico do que pode acontecer com o envelhecimento. Ó, a pele, o colágeno ele vai ficando emaranhado, ele vai formando tranças com o envelhecimento, e daí a pele da pessoa ela acaba acumulando menos água do que ela poderia no mesmo espaço. Tá? É só uma explicação. Uma outra coisa que faz isso no colágeno também é a diabetes. Tá? A diabetes é uma coisa que todo mundo acha que é uma doença terrível, não sei o quê, e é o seguinte, eu reforço, é minha opinião, a diabetes é um sintoma do envelhecimento. Todo mundo vai estar diabético durante alguns momentos da sua vida. Entendeu? Só que a gente tem medo. Não pode ter medo. Lembre-se disso, não podemos ter medo. Nossa mente tem que ser forte para vencer os desafios. Ah, mas eu conheci uma pessoa que perdeu a perna por causa da diabetes. Sim, é verdade. Pode acontecer. Entendeu? Só que eu não posso achar que porque eu estou diabético eu vou perder a perna. Eu tenho que mudar minhas alimentações e tomar as providências. Tá? Então o que acontece? A diabetes é quando a pessoa come mais açúcar do que o corpo dela é capaz de trabalhar. E conforme a gente envelhece, a gente vai tendo a capacidade de trabalhar cada vez menos açúcar. Então as pessoas elas têm que comer cada vez menos açúcar. Se você continuar comendo com 50 anos o quanto de açúcar você comia com 20, você vai ter diabetes. É certeza. Não precisa nem fazer as contas, é certeza. Daí a pessoa, ah, mas eu peguei essa doença. Não foi. Você construiu uma garfada de cada vez. Um prato de arroz com feijão por dia. Ou 2. Ou 4, né? Que tem gente que repete. O arroz, por exemplo, ele é 100% açúcar. Tem? O arroz? Tem? Tem 100% de açúcar dentro do arroz. Sabe esse açúcar branco que você come ali? Arroz é aquilo ali. É exatamente aquilo ali. Pô, mas tudo... É bem mais fácil, não vamos mais comer arroz, vamos comer açúcar puro. É bem mais fácil, bem mais gostoso. Mas para a química do seu corpo, comer arroz é um veneno. Você não pode comer arroz assim, 2 colheradas. Não. É uma colherinha, 2 assim. Sabia que eu parei de comer arroz? Já faz assim, tipo uns 15, 20 anos que eu parei de comer arroz. Nossa. Agora eu vou parar. E perdi 15 quilos. Agora eu vou parar. Sabia? Porque por isso. Japonês usa arroz, né? Usa. Não é que assim, eu tenho raiva, eu gosto de arroz. Então assim, se eu vou na casa da minha mãe e tem um arroz lá, eu como. Mas assim, no mês, eu como no máximo 2 dias por mês arroz. De segunda a sexta, segunda a sábado eu não como arroz. Entendeu? A minha alimentação hoje, ela é basicamente proteínas animais, saladas, e pólen de abelhas e mel. Que maravilha. E aloe vera. Também tem aloe vera. Própolis, como própolis também, todo dia tomo. E é isso aí. Estou super bem, né? Vamos ver. Mas o arroz integral é a mesma coisa? Então, o arroz integral é a mesma coisa, só que ele vem com casca. A casca dele é proteína, é açúcar insolúvel, chamado fibra. Então, assim, vamos dizer que em vez de ser 100% açúcar, ele é 90% açúcar. Ou seja, ainda é bastante perigoso. Porém, se comido em quantidades razoáveis, essa fibra ela ajuda bastante. As fibras, elas fazem uma coisa parecida com o que o colágeno faz, só que ela faz dentro do intestino. As pessoas têm intestino duro porque as fezes da pessoa têm pouca água, né? Tem muito cálcio e gordura, pouca água. Quando a pessoa come arroz integral ou bastante salada, as fibras dos alimentos, que é açúcar insolúvel, ele chupa a água de fora para dentro do intestino, efetivamente molhando as fezes. Então, pessoas que têm fezes muito duras têm que comer arroz integral, sim, com certeza. E as massas? Massa é puro açúcar, baseado em farinha de trigo, batata. Mas precisa beber bastante água, senão o efeito é rebote, né? Para quem come fibra tem que ingerir água, Sim, senão complica. com certeza. Senão entope tudo, começa a dar nó por dentro da pessoa. É aquilo ali, você está botando fibra para chupar água para dentro do seu intestino. Daí você vai tomar pouca água? Não pode, né? Tem que ser bastante água, sim. De um modo geral, recomenda-se que as pessoas tomem bastante água, porque todo mundo toma pouca água. Eu tomo. Ó, eu, sem brincadeira,
até agora, eu não tomei nenhum copo de água hoje. Só que eu tomei 2 copos de café e 2 copos de refrigerante. Não façam o que eu faço, só façam o que eu digo, certo? Jamais façam o que eu faço. Não, mas sério mesmo, quem tomou bastante água aqui? Duvido, a senhora deve ter tomado, né? Tão jovem, bonita, né? 3 copos de água de manhã em jejum é fatal. Tomou, né? Vai aí. Todo dia. Até que enfim, Já tomei 1 litro hoje. pelo menos alguém, né? Tinha que ter tomado 2, não é verdade? Não terminou o dia. Não terminou o dia, né? Primeiro uma cervejinha entre uma água e outra, né? Para dar tempo. Só depois das 6. Mas ó, pessoal, tomar água. A ideia da água na vida, né, no envelhecimento, é o seguinte, ó. Todos nós temos uma quantidade de sujeira dentro de nós, e coisas boas também. Vamos dizer que nesse momento você tem 1 grama de sujeira por litro de sangue. Tá? Se a gente somasse toda a sujeira, vamos dizer que nesse momento cada um de nós tem 1 grama por litro de sangue. Então se você tem 6 litros de sangue, você vai ter 6 gramas de sujeira no seu corpo. Só que se nesse dia você tomar 2, 3 litros de água, na verdade é como se você tivesse 6 gramas de sujeira em 8, 9, 10 litros de sangue. Porque você está jogando mais água para dentro. Então vai ficando tudo mais aguado, mais espalhado. Entendeu? E daí você vai mais no banheiro, urina mais, e sempre que você urina você joga fora a sujeira. Então a água é o melhor desintoxicante, né? Então, todo mundo deveria fazer um esforço, tomar no mínimo 3 copões de água por dia, né? E eu garanto, eu não faço isso todo dia. Vocês devem fazer, hein? Façam isso. Vamos em frente, acho que está terminando. O que é isso? Isso aí está mostrando para vocês o que é a matriz orgânica que envelhece. Tá? Então o que ela tem? Se você ver ela no microscópio, será que a próxima é uma imagem de microscópio? Volta. Não é ainda, mas é parecido. Ó. Se você ver no microscópio, geralmente você vê uma mancha rosa. Vamos ver se é verdade? Você fechou aquilo ali? Não. Ó. Vamos ver aqui, ó, por exemplo. Se bem que essa é do osso, mas pode ser. Vocês estão vendo? Isso é uma foto. Tá? Isso não é um desenho. Beleza? Agora vamos para aquele desenho ali. Ó, é mais ou menos a mesma coisa. Você vê uma mancha toda gelatinosa ali. Escondido nessa mancha gelatinosa, a gente tem o fibroblasto ali. E daí o fibroblasto ele vai fazendo tudo que é rosa, que é colágeno. Tá? Então tem um monte de cordas de colágeno cruzando em toda a direção e que dá um tom rosa para a nossa imagem ali. E misturado tem algumas manchas que são fibras mais escuras, um roxo mais escuro chamado elastina. Então uma dá resistência e a outra dá elasticidade. Tá? Isso seria a pele. Mas o colágeno é exatamente isso aqui. Quando nós temos um consumo grande de aloe vera, seja tomando ou seja passando no corpo, a gente vai fazer que esses fibroblastos eles se multipliquem em quantidade e a grossura desse colchão de colágeno ela se torne cada vez mais grossa. Aonde? No cérebro, nos ossos, na pele, no intestino, nos rins, em todas as células. A maioria das células do corpo, não importa onde você vai no fígado, por exemplo. Se você olhar o fígado vai ter um formato meio triangular. Mas se você olhar no microscópio, você vai ver que são células quadradas, uma do lado da outra. Se você olhar no microscópio, você vai ver que cada célula quadrada do fígado, cada uma delas, tem uma película de colágeno em volta dela. Cada uma. Entendeu? De tão importante que é o colágeno. O próprio fígado, o fígado cru, ele não é brilhante por fora. Quando você corta, ele não é fosco por dentro. Ele tem uma película de colágeno em volta dele. Todos os nossos órgãos têm películas de colágeno. Isso é juventude. E com a idade vai ficando mais fino. Tá? Vamos em frente. Aqui ele está mostrando a elastina com mais detalhes. Então, geralmente, isso não é uma foto, isso é um desenho. Mas você vai ver fotos de microscópio. Você vai falar, mas eu não estou entendendo nada. Quando você vê um pontinho roxo, são os núcleos. Perdido aqui no meio, misturado com o colágeno, tem aquela fibroblasto invisível. E vai ter cordas grossas, rosas, que são colágeno, e cordas finas, que são elastina. Eu vou olhar algumas fotos com você, a gente vai ver. Vai em frente. Ó, isso é uma foto real. É exatamente isso que uma pessoa jovem tem e uma pessoa, com o avanço da idade, ela vai perdendo. Tá?
Tudo isso que eu falei, sem contar a importância disso aqui para a luta contra o câncer, hein? Isso aqui contra o câncer é tudo. Então, de repente, o senhor falou, tem muito problema de pele aqui. Vamos começar passando um creme diariamente ali? Para engrossar isso aqui? Sabe? Então, tomar vitamina C, essas coisas. E daí fazemos exames e vemos se a coisa melhora. Entendeu? Eu acho que melhora. Vamos em frente. Tá, aqui ele está dizendo como que a gelatina é feita, tá? Então a gelatina, a gente pega ela na forma de proteína. Aquele pó, microscopicamente, são cordas. Quando você aquece ele, essas cordas elas se abrem, desenrola elas e viram um monte de cordas, tipo uma macarronada, microscopicamente. E depois, quando ela esfria, ela tenta se enrolar de novo. Por isso que ela fica dura. Então essa imagem é importante porque ela fala para nós assim, ó, que toda vez que a gente come colágeno, você tem que quebrar ele em pedaços e depois reconstruir ele. Por isso que não importa se você come proteína de vegetal, de animal, de gelatina, de doces, não importa. O que importa é que a gelatina, você come ela, o seu corpo ele vai quebrar ela em pedaços e depois ele vai reconstruir a própria gelatina dele. Tá? Mas é bem nojento, né? Quando a gente pensa na gelatina dessa forma. Vamos em frente. E aí, ó, falando para vocês dos vasos sanguíneos, tá? Lembrando que eles têm a capacidade de inchar e de diminuir conforme o horário do dia e as necessidades, tá? E o vaso sanguíneo ele funciona que nem uma mangueira. Quando você pega uma mangueira de água e você põe o polegar ali na ponta da mangueira de água, esguicha, não esguicha? Não fica mais forte? Quando o seu vaso sanguíneo ele se aperta, a velocidade com que o sangue e a força com que ele corre aumenta dezenas de vezes. E se ele folgar, fica tudo relaxado dentro dos seus vasos sanguíneos. Por isso que a pressão baixa dá moleza e a pressão alta deixa a gente com dor de cabeça e tudo ouve, o coração no ouvido. Como que a gente previne o estouro disso aqui? Não é a gente, a natureza. A natureza fez uma capa de gelatina em volta. E quanto mais grossa essa capa de gelatina, menor a chance de um estouro em qualquer lugar do corpo. No caso do derrame, né, que é o medo que todo mundo tem e tal, é terrível, está todo mundo sujeito, é claro. Mas assim, a pessoa do derrame, eu costumo dizer, ela é bem sortuda, né? Porque nós temos ali 90% do cérebro que a gente não usa. E se der um derrame num lugar que você não usa, você não tem nem sintomas. Você nem percebe que teve um derrame. Então diz que a maioria das pessoas tem mais ou menos uns 2 derrames na vida e não percebe. Eu já devo ter tido, né? Com os nervosos que a gente passa. Mas assim, o cara que consegue ter sequelas é aquele que foi justo naqueles 10% onde não poderia. Ou seja, é uma pessoa sortuda, né? Vamos em frente. Ó, aqui visto de mais detalhes, tá? Então o que a gente tem? A gente, olhando a parede do vaso sanguíneo, a gente tem uma camada única de células. Essa é o vaso sanguíneo mesmo, veia ou artéria. Depois nós temos uma túnica íntima, essa aqui feita de colágeno, uma túnica média feita de músculo e uma túnica externa feita de colágeno. Então veja quanto colágeno tem lá dentro. E é exatamente esse colágeno que ele vai se afinando com a idade e os nervosos da vida aumentam e os derrames acontecem, tá? Por causa disso. Então, como que eu posso dar colágeno para dentro do meu corpo? Só tomando aloe vera. Não tem outro jeito. Ou coisas pró-colágeno. Então, por exemplo, tem um creme nosso ali, que ele tem uma planta chamada Anadenanthera colubrina, chamada no sudeste brasileiro de angico branco. O angico branco é uma planta que quando você molha o fibroblasto nela, ele também faz colágeno mais rápido. Então tem várias plantas e substâncias que são pró-colágeno. Pró-colágeno é que ajuda a fazer colágeno. Vitamina C é pró-colágeno. Então quando você toma a vitamina C, você está ajudando a engrossar essas camadas do seu corpo. Quando você tem uma alimentação rica nas proteínas certas e balanceadas, você está ajudando a engrossar. Quando você toma aloe vera, você também está ajudando a engrossar. Entendeu? É tudo uma reação em cadeia. E é legal tomar todo dia. Todas essas coisas boas. Vamos em frente. E daí, deve ser minha última imagem, acho que eu me excedi 30 minutos hoje, né, São Michael?
Só que é o seguinte, ó, o que eu queria dizer para vocês é que esses são os órgãos que mais se beneficiam, tá, do nosso colágeno. E ali está demonstrando qual que é o recebimento de sangue que cada órgão tem no nosso corpo em média. Tá? Então, quais são os órgãos que mais têm risco de acontecerem derrames? É uma outra forma de você olhar. Então, o cérebro, 15% de todo o sangue que sai do coração é destinado ao cérebro. Então, você tem 15% de chance de ter um derrame nesse local. 5% é na pele. Às vezes dá uns estouros, né? Na pele, aparecem umas manchas roxas, varizes e coisas assim. Coração, 5%. Músculos, 20%. Ó, a gente tem mais chance de aparecer um hematoma misterioso nos nossos músculos do que no cérebro. Rins, 20%. Fígado, 25%. E por último, intestino, está quanto ali? 10%. E daí o que a gente tira daí? Qual é o órgão que tem mais risco de sofrer acidentes vasculares no nosso corpo? É o fígado. Eu tenho até uma palestra que eu faço dedicada para o fígado. Eu sempre digo que o fígado é o órgão mais importante do corpo e ninguém acredita. Então as pessoas me perguntam, você prefere ter um câncer no cérebro ou no fígado? Eu falo, no cérebro. Você prefere ter um câncer na próstata ou no fígado? Na próstata. Você quer ter um câncer no osso ou no fígado? Sempre fígado não. Sabe? Fígado é uma coisa que nós temos que cuidar. E cuidamos, né? A nossa cervejinha de cada dia, aquela cachaçinha para irritar o estômago, tudo isso é cuidar do fígado. Por outro lado, o fígado gosta de doce, né? E daí a gente fica no dilema. Qual é o segredo para envelhecer bem, Júlia? Não sei. Você não pode comer nada que você gosta, não pode fazer festa, não tem que beber bastante água, e daí chega naquela ideia, não tem jeito, nós vamos morrer. Então já que nós vamos morrer, vamos aproveitar, não vamos estragar o corpo de maneira desnecessária. Mas de uma maneira inteligente, a gente pode dormir, né, com regularidade. A gente pode se exercitar com regularidade. Podemos tentar não cometer excessos na nossa alimentação. E as coisas que a gente sabe que são boas na alimentação, tentar comer com frequência. Se possível, diariamente. Água, tomar sempre. Cremes. Se você quer ser bonito e quer que as mulheres gostem de você, tem que ser, porque elas gostam de... A mulher gosta de beleza, né? Não é de dinheiro que ela vai, é de beleza, né? Então, você pode ser um cara pobre e bonito que você vai ter sucesso com as mulheres. Na novela é assim, pelo menos. Mas então é isso, pessoal. Fica aqui algumas dicas para assustar vocês com o avanço da idade. E é para refletir, certo? Quando vocês puderem conhecer nossos produtos, com certeza eles são pró-colágeno e podem ajudar vocês a envelhecerem menos e com mais qualidade, tá bom? Muito obrigado, eu me estende demais. Um abraço aí. Obrigado para vocês.